Saúde a todos com a graça e a paz de Jesus, nosso Senhor. Que bom agora podermos abrir a palavra de Deus e estudar um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado. E louvamos a Deus porque em cada porção da palavra dele, nós podemos encontrar, como nosso irmão Júlio falou na sua oração, transformação para as nossas vidas, também consolo para a nossa alma. Convido você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Hoje nós vamos ler dos versículos de 3 a 8. Filipenses 1, 3 a 8. Começamos uma nova série de mensagens, domingo passado, na carta de Paulo aos Filipenses, e vamos continuar até o momento em que o Senhor nos permitir. Filipenses, capítulo 1. A minha versão é Nova Almeida atualizada. Eu convido os irmãos a me acompanharem no versículo 3. Diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Amém. Eu já mencionei aos irmãos que um dos momentos mais marcantes do ministério terreno de Jesus foi aquele momento em que ele, juntamente com seus discípulos, ele separa um tempo e ele ora ao Pai. E ele permitiu que os seus discípulos ouvissem a sua oração. João registra isso em João 17. Ainda é um ambiente da ceia do Senhor. E na oração que Jesus fez, Jesus intercedeu por aqueles discípulos que estavam com ele, mas também intercedeu por todos os discípulos que viriam a crer nele. Naquele momento, Jesus Cristo, ele intercedeu por mim e por você que está em Cristo. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Efésios, ele escreve desta mesma prisão que ele escreveu Filipenses. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele vai mostrar para a igreja que Deus deu à igreja um presente, um dom, na verdade alguns, mas ele vai mencionar um dom que é um presente para a igreja, que é o dom pastoral. E esses pastores, eles são dados à igreja para conduzir a igreja nos caminhos do Senhor, para que os crentes, a partir do conhecimento de Cristo, eles consigam viver a vida de Cristo e na prática da mutualidade, eles mesmos produzem o crescimento da igreja. Isso está lá em Efésios capítulo 4, de 7 a 16. Mas Deus, em Cristo Jesus, ele mostrou que uma das responsabilidades desses pastores, imitando a Cristo, é exatamente interceder pelo povo que o Senhor confia a esses pastores. Todo líder, todo pastor, ele precisa imitar ao seu Senhor quando ele intercede pelas ovelhas de Cristo. Mas isso acontece desde os tempos passados. Nós temos o registro de alguns líderes, como Moisés, Samuel, Jeremias, Daniel, Esdras, Neemias, que foram reconhecidos como intercessores do povo. Homens que foram reconhecidos pelo povo como aqueles que intercediam diante de Deus por cada um deles. E, meus irmãos, e assim como sempre foi, tudo aquilo que Deus pede de seus líderes, Deus também pede para o seu povo. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações
intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. E isso é para toda a igreja. Começa com Deus, vai para a liderança e vai para todo o povo. A intercessão, queridos, é um chamado tão abençoador que a palavra de Deus nos revela que um dos ministérios do Espírito Santo, ministérios atuantes, um dos ministérios atuantes do Espírito Santo é exatamente a de um intercessor. Não um intercessor comum, um intercessor compassivo. Diz Romanos 8, 26. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Sobre Jesus, Hebreus 7, 25 diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então nós podemos afirmar, queridos, podemos concluir que ser um intercessor é ser um imitador de Cristo. Ter um intercessor ou ter intercessores é ter a certeza da bênção de ser apresentado diante de Deus. Então nós podemos afirmar que a intercessão pela oração, você já deve estar pensando, o sermão de hoje é sobre intercessão, não é? Também. Mas nós precisamos afirmar algumas coisas. Precisamos afirmar que a intercessão pela oração, ela glorifica a Deus de 3 formas principais. Em primeiro lugar, nos torna semelhantes ao Senhor. Nós acabamos de ouvir isso. Segundo lugar, nos torna mantenedores dos outros diante de Deus. Terceiro lugar, nos torna dependentes dos outros para nos manter diante de Deus. E queridos, todos nós precisamos disso. Jesus no Getsêmani, ele chama Pedro, Tiago e João e diz para eles: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Venham comigo. Oremos. E é interessante porque quando Jesus disse isso, Jesus disse exatamente da seguinte forma: fiquem aqui comigo, orem comigo. Meus irmãos, por vezes, a luta é nossa. Não dá para compartilhar a luta. A luta é nossa. Mas nós precisamos apenas que alguém se aproxime de nós e nos apresente diante de Deus em oração. Aos Filipenses, Paulo escreveu: eu sei que com as orações de vocês, a intercessão de vocês e o auxílio do Espírito Santo, do Espírito de Cristo Jesus, isso resultará em minha libertação. Filipenses 1, 19. Jó, a Bíblia diz o seguinte sobre ele: o Senhor restaurou a sorte de Jó quando este intercedeu pelos seus amigos. E nós sabemos que os amigos de Jó são exatamente chamados de amigos de Jó. E Jó intercede por eles. E Deus muda a sorte de Jó quando Jó intercede pelos seus amigos. Está lá em Jó 42, 10. Meus irmãos, vocês conseguiram perceber um dos aspectos da bênção da vida em comunidade? Os irmãos têm experimentado um pouco disso nas casas. Muitos irmãos não têm percebido o que isso é. Quando nós oramos uns pelos outros, quando nós apresentamos uns aos outros diante de Deus, nós estamos imitando a Cristo, nós estamos sendo mantenedores ou mantendo esses irmãos diante do Senhor, e nós estamos sendo apresentados a Deus por meio desses irmãos. Isso glorifica a Deus, isso exalta Cristo, isso fortalece a nossa fé. O que eu quero afirmar
é que a igreja de Cristo é um celeiro de intercessores, que apresentam a Deus a vida uns dos outros. Meus irmãos, isso é sinônimo de bênção. Isso é sinônimo de a bênção maior de imitarmos a Cristo Jesus. Nós glorificamos a Deus quando nós intercedemos uns pelos outros. Sabem por quê? Porque, queridos, Deus é a fonte de tudo que nós precisamos. E Jesus é o nosso único refúgio. Deixa eu fazer uma pergunta já no início para você. Você tem experimentado essa bênção em comunidade? Só é possível experimentar essa bênção quando você congrega com os seus irmãos. Queridos, ao introduzir Filipenses, capítulo 1, versículo 1 e 2, Paulo revela que ser simplesmente um servo de Cristo Jesus é ser um intercessor dos irmãos. E Paulo não apenas ele intercede pelos irmãos, mas ele escreve e fala sobre o que ele intercede, o que ele fala diante de Deus. Nós não veremos tudo hoje, porque está dos versículos 3 até o 11. Vamos deixar um pouco para domingo que vem. Mas nós veremos que nessa oração intercessora de Paulo pela igreja, há um aspecto na intercessão que nós nunca podemos esquecer. Todo servo de Jesus Cristo precisa ser um intercessor. E toda intercessão de um servo de Cristo precisa ter gratidão. Gratidão. Mas eu não estou falando de gratidão por aquilo que Deus tem feito na sua vida de forma bem específica. Primeiramente, reconhecendo diante de Deus os efeitos de sua graça. Mas não necessariamente apenas na sua vida. Mas o apóstolo Paulo ele vai trazer um outro discernimento para a igreja e também para todos nós. Nós somos chamados, como servos de Cristo, a reconhecermos diante de Deus os efeitos da sua graça. Eu quero ler os versículos 3 novamente até o 5. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Naldinho, você aumenta para mim, por favor, ou o retorno ou o som. Som. 1. Ok, obrigado. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele inicia o seu prólogo, ele inicia a sua carta, ensinando que, apesar de ele ser um preso, numa prisão domiciliar em Roma, apesar de estar sendo vigiado pela guarda do império, a guarda pretoriana, como está lá no versículo 13, tanto ele quanto Timóteo são servos de Cristo. Eles não são servos de Roma, eles não são escravos de Roma. Indiretamente, Paulo, ele convoca esses irmãos a olharem os adversários e as adversidades na perspectiva de Cristo como Senhor. Não das nações, não dos problemas, não das adversidades, muito menos na perspectiva de que nós temos adversários terríveis. Paulo ensina a igreja a confiar que Cristo é o Senhor e nós somos servos dele. E no capítulo 2, de 9 a 11, ele diz, Senhor, tanto no céu quanto na terra. Então, meus irmãos, ele começa a trazer um novo olhar para esses irmãos. Um novo olhar. Paulo traz uma nova perspectiva. Paulo quer fundamentar a esperança desses crentes, não nas coisas que se veem. Porque as coisas que se veem, elas são temporais. Aparentemente, Nero governa. Aparentemente, Nero é o Senhor. E muitos crentes iriam sofrer nas mãos de Nero. Nas mãos de Nero. Leia a história e você verá que muitos crentes morreram de forma terrível nas mãos de Nero. Mas Paulo quer mostrar que isso acontece, mas isso não mostra a realidade da igreja. A realidade da igreja é outra. E nós precisamos olhar as coisas na perspectiva cristã.
E eu creio, meus irmãos, que um dos pedidos que nós temos que fazer ao Senhor, em oração, é pedir ao Senhor para que Ele mostre, para que Ele abra os nossos olhos, para enxergarmos não apenas uma parte, mas para que nós possamos enxergar um pouco do tudo, daquele todo que Deus está fazendo. Deus é o Senhor. Ele é o Senhor. Nós temos uma visão muito míope de Deus e das coisas. Nós somos chamados como servos de Cristo a olharmos as coisas na perspectiva do Senhor. Se é na perspectiva do Senhor, nunca podemos focar em uma parte apenas. Mas nós temos essa tendência e nós temos que tomar cuidado. Paulo vai ensinar isso aos crentes. Então, meus irmãos, Paulo consegue enxergar, Paulo está enxergando um pouco deste tudo que Deus está fazendo em seu favor por meio dos irmãos, na vida dos irmãos. E Paulo diz que é prova evidente do agir de Deus. Paulo está preso. Vamos trazer isso à memória. Paulo está preso. Os crentes estão temerosos. Os crentes estão preocupados com o amanhã. E Paulo quer trazer para eles um novo olhar. Muitos estavam olhando apenas para aquilo que estava acontecendo. E Paulo mostra, a partir do que acontece com ele, uma nova perspectiva. A perspectiva do alto. Então, meus irmãos, não como mandamento. Não como mandamento. Mas como exemplo, nós aprendemos logo no versículo 3, que a nossa intercessão deve envolver gratidão por tudo aquilo que o Senhor faz em nossas vidas por meio dos irmãos. Nós precisamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Deus faz em nossas vidas por meio dos irmãos. Reflexo do que Deus tinha feito na vida dele por meio dos irmãos de Filipos. Versículo 3 e 5 que nós lemos. Isso vai se tornar muito prático quando nós observarmos algumas coisas. Mas um dos propósitos de Paulo para escrever Filipenses foi exatamente expressar sua gratidão. Leia o capítulo 4, versículo 10 e versículo 18, depois na sua casa, que você verá essa verdade. Agora percebam, a quem Paulo dirige a sua gratidão? O versículo 3 começa assim: dou graças ao meu Deus. É interessante o verbo que Paulo utiliza aqui, eucharistel. Não traz o sentido apenas de agradecer. O sentido real dessa palavra é sentir apreço. O que Paulo está dizendo para aqueles crentes é: eu sinto tanto apreço por Deus, quando eu vejo o que Deus tem feito na minha vida por meio de vocês, que eu dou graças ao meu Deus. Eu olho para vocês, eu vejo o mover de Deus na vida de vocês, e eu vejo Deus usando a vida de vocês na minha vida, e eu sinto apreço por Deus. Eu sinto mais afeição por Deus, e eu dou graças ao meu Deus. A consequência dessa ação de graça de Paulo é interceder. Interceder pelos crentes. E é interessante, meus irmãos, porque a forma como Paulo conjuga esse verbo não está no passado. Não está no futuro. Ele não diz assim: eu já dei graças. Eu fiz isso essa semana. Eu tive um momento que eu dei graças pela vida de cada um de vocês. Cada um de vocês. Mas Paulo não está dizendo isso. Eu estou aprendendo ainda. Paulo não usa o verbo no passado. Eu dei graças a Deus por vocês. Paulo não utiliza no futuro. Eu darei graças a Deus por vocês. Quando ele diz, eu dou graças ao meu Deus por vocês, ele está falando que era algo contínuo. Todas as vezes que eu penso em vocês, eu sinto apreço por Deus. E eu vou até a presença de Deus. Eu dou graças ao meu Deus e eu oro por vocês. A intercessão é fruto da gratidão a Deus. Por ser grato a Deus, por aquilo que Deus tem feito na minha vida, na minha história, por meio de vocês, eu agradeço
todas as vezes que eu penso em vocês. E é exatamente isso que ele fala no versículo 4. Pode olhar na sua Bíblia. Fazendo sempre, com alegria, súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Meus irmãos, meus queridos e amados irmãos, os servos de Cristo, eles não podem ter lampejos de gratidão. O servo de Cristo, ele é grato todas as vezes que de forma intencional ou sem ser intencional, porque muitas vezes o Senhor traz à nossa memória um irmão ou a igreja, e o Senhor mostra o que Deus tem feito em nossas vidas, que é evidência daquilo que Deus tem feito na vida dos irmãos. A nossa postura a partir desses momentos é nos voltarmos para Deus, com o nosso coração agradecido ao Senhor. E eu não sei se você já percebeu, mas normalmente quando nós estamos alegres, nós ficamos agradecidos, não é verdade? Agora talvez você não tenha percebido o contrário disso. Todas as vezes que nós somos agradecidos, o nosso coração se alegra. Por isso que o maior antídoto contra a incredulidade é gratidão a Deus. É você olhar para trás e observar tudo aquilo que Deus tem feito na sua história. E você começa a agradecer a Deus. Sabe o que vai acontecer com a ansiedade? Ela vai embora. Porque Deus tem cuidado de vocês. Agora eu gostaria de observar, meus irmãos, pelo menos trazer apenas duas observações textuais que eu creio que são muito importantes. Mas antes disso, Paulo traz uma premissa muito prática que para nós eu creio que é muito difícil. Paulo escreve assim: dou graças ao meu Deus por tudo que me lembro de vocês. Ele não apenas traz a memória, ele faz menção. Paulo, ele traz a memória, e quando ele traz a memória, ele sente gratidão a Deus por tudo que Deus havia feito na vida dele, por meio dos irmãos de Filipos. E Paulo, a partir daí, ele suplica a Deus, ele intercede, ele ora pelos irmãos. Eu creio que é um desafio para nós, meus irmãos, porque um dos maiores obstáculos para esses momentos de gratidão é exatamente a nossa incapacidade de parar para trazermos à memória algumas coisas. Eu creio que todos nós deveríamos, e pelo menos em algum momento do nosso dia, pararmos para trazermos à memória, de fato, aquilo que nos traz esperança. Deus tem agido em nossas vidas, Deus tem operado em nossas vidas, Deus tem cuidado de nós e Deus tem feito isso por meio da igreja, do seu povo eleito. E a primeira observação textual é sobre Deus. Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus. Por que Paulo escreve aos Filipenses, uma igreja tão querida, e Paulo diz: eu dou graças ao meu Deus? Por que Paulo, estando preso numa prisão romana, com um imperador terrível, sabendo que a igreja está preocupada com ele, o povo está com medo, por que Paulo escreve: eu dou graças ao meu Deus? Porque na mente de Paulo, quando os irmãos enviavam ofertas, quando os irmãos enviavam irmãos da igreja para visitar Paulo, Paulo tinha um entendimento: o Deus que eu sirvo, ele é pessoal, ele sabe o que eu penso, ele sabe o que eu sinto, ele sabe do que eu necessito, e ele tocou no coração de vocês, e vocês têm enviado ofertas, vocês têm enviado irmãos, e Deus sabe, porque esse Deus, ele é um Deus pessoal. Eu dou graças ao meu Deus pessoal. É o Deus de vocês. Ele sabe o que vocês estão passando, irmãos de Filipos. Ele conhece as necessidades pessoais dos seus servos.
Ele conhece as limitações pessoais de seus filhos. Ele sabe como prover de forma pessoal o que cada servo dele precisa, exatamente por ser um Deus pessoal. Meus irmãos, Paulo não fazia como muitos fazem. Deixa eu mostrar para você a diferença de alguém que depende de Deus e alguém que não consegue depender de Deus se não fizer algo com a sua própria força. Alguém que depende de Deus não precisa escrever uma lista do que precisa. Ele apresenta a Deus. E ele espera em Deus. E sabe quais são as experiências dele? As coisas começam a acontecer. E ele não necessariamente falou para um monte de gente. Paulo não disparou para todo lado cartas para as igrejas. Olha, eu preciso disso, eu preciso de alimento, eu preciso de roupa, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso da presença de um irmão comigo. Eu preciso disso. Paulo orava a Deus. Ele confiava em Deus. E aí depois, quando Deus respondia, sabe o que ele dizia? Eu dou graças ao meu Deus. Ele não está falando que o Deus dele é exclusivo. Ele está falando, o meu Deus é pessoal. Ele é pessoal. Sabe um homem da Bíblia que também cria dessa forma? Davi. Davi, quando escreveu o Salmo 42:11, ele disse assim: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu, ou meu Deus, igualzinho Paulo escreveu. Por que está batida, ó minha alma, diante de um Deus tão pessoal? Agora observe que interessante, se Deus é pessoal, Ele não exclui nenhum de seus filhos. Se ele não exclui nenhum de seus filhos, Paulo também queria imitar a Jesus. Ele também queria imitar o Senhor. E Paulo escreve assim: eu faço sempre orações e súplicas com alegria por todos vocês. Todos. Ele não excluía ninguém. Porque Deus é assim. Deus não exclui nenhum dos seus filhos. Não existe aquela perspectiva, Deus está ouvindo o irmão e não está me ouvindo. Deus está vendo a realidade do irmão e não está vendo a minha. Lembre-se de que quando a Bíblia diz que Deus se lembrou, por exemplo, de José, não significa que Deus havia esquecido. Significa que chegou o tempo de Deus de agir. José, um homem tão exemplar, eu creio que teve um momento na vida dele que ele teve que agir. Ele achou que dava para agir na própria força dele. E depois que ele interpretou o sonho lá, daquele homem que voltaria à presença do rei, ele disse assim: quando você estiver na presença do faraó, não se esqueça de mim. 2 anos, o homem não se lembrou. Você se esqueceria de alguém que te abençoou de uma forma tão profunda? Sabe por que aquele homem se esqueceu? Porque Deus deu um esquecimento na mente dele. Deus colocou um esquecimento lá, ele se esqueceu. Depois de 2 anos, eu creio que José, em muitos momentos, falando assim: puxa, como é que as pessoas são ingratas, não é verdade? A gente faz tanto, tanto, tanto e não reconhece. Como que pode? E a gente não percebe que muitas vezes Deus está administrando isso para mostrar para você que quem reina e controla a sua história é Ele. E aí no tempo certo Ele se lembra de você. Ele age de uma forma que você fica surpreso. Paulo, ele é alguém que tem esse discernimento sobre Deus. Agora há uma segunda observação do texto, que é sobre os irmãos. Desde o início, esses irmãos de Filipos, eles cooperaram com Paulo. Leia a carta, você vai perceber que Paulo, ele agradece a Deus pelo suporte que esta igreja deu a Paulo na prisão. Por isso que no versículo 5 ele diz: dou graças a Deus pela maneira como vocês têm participado, cooperado comigo. Agora, olha que interessante. A palavra que Paulo utiliza aqui no grego é conhecida da igreja. É a palavra koinonia.
O apóstolo Paulo está dizendo para eles o seguinte: quando vocês oraram por mim, quando vocês enviaram Epafrodito, quando vocês enviaram ofertas por meio de Epafrodito, quando vocês fizeram isso, vocês estavam tendo koinonia comigo. Vocês estavam participando do meu sofrimento. Vocês estavam participando do evangelho. Nós estávamos experimentando comunhão. Mas na mente de Paulo, isso era ação de Deus na vida dos irmãos, usando a vida dos irmãos para abençoá-lo de forma pessoal. Paulo tem uma visão de um todo, sobre Deus e sobre os irmãos. Então, queridos, nós aprendemos que a nossa comunhão está presente quando nós experimentamos os mesmos sofrimentos, as mesmas lutas, os mesmos desafios de outros irmãos, irmãos que estão passando pelas mesmas lutas no mundo inteiro, por causa da fé. Pedro vai dizer isso, que nós devemos considerar que irmãos no mundo inteiro estão passando pelas mesmas lutas que nós estamos passando. E quando nós vivemos as mesmas lutas, nós estamos experimentando koinonia, comunhão. Por isso que nós devemos interceder uns pelos outros. Então, eu quero mostrar aqui um outro aspecto que Paulo nos mostra, para irmos para a prática, que é muito prático. Nós precisamos, irmãos, enxergar além do que nós estamos acostumados a enxergar. Quando nós olhamos para os irmãos, quando nós observamos as lutas dos irmãos, quando nós nos deparamos com as misérias dos irmãos, quando nós nos deparamos com os desafios dos irmãos, quando nós nos deparamos com os pecados dos irmãos, com as mazelas dos irmãos, queridos, nós somos tendenciosos a ficarmos com o nosso pensamento apenas nessas tristes realidades. Nós oramos por eles, nós intercedemos por eles, mas por vezes nós ficamos com os nossos olhos nas fraquezas dos irmãos. O problema é que isso pode ser desanimador, frustrante e até pecaminoso da nossa parte. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a igreja não precisa de afirmações positivistas, do tipo, vai dar tudo certo, vai melhorar a situação. Cuidado, porque essas palavras nada têm a ver com Deus. Você não tem o controle. Você não pode dizer para uma pessoa que está doente, você vai melhorar. Você não pode dizer isso. Você pode dizer, eu vou apresentá-lo ao meu Deus que pode te curar. Mas nunca dê a esperança, falsa esperança para as pessoas. Nós não nos apoiamos em frases positivistas. Nós encaramos a realidade. Mas nós encaramos a realidade na perspectiva do Senhor, repletos de esperança em Deus. Paulo, ele nos ensina algo muito interessante e me ensinou muito. Se nós pararmos para pensar no quanto os irmãos, eles estão envolvidos com o Senhor, experimentando o agir do Senhor, cooperando com o avanço da obra do Senhor, a nossa gratidão a Deus nos levará à presença dEle. E nós não apenas vamos agradecer a Deus por aquilo que Deus está fazendo na vida dos irmãos, nós vamos interceder por eles. É uma gratidão intercessora. Nós vamos suplicar por esses irmãos, para que Deus os preserve, os abençoe, os fortaleça e continue usando esses irmãos. A questão é que nós muitas vezes confundimos o que é se envolver com a obra do Senhor e com o Evangelho. Queridos, a visão correta da vida cristã e do agir de Deus na igreja sempre trará alegria nas promessas do Senhor. Os nossos pecados não são poucos. As nossas misérias, elas são reais.
mas não nos definem como povo de Deus. Hoje pela manhã nós falamos muito sobre o nosso pecado, o orgulho, como é maligno o pecado no nosso coração, como um ser finito, frágil, barro, é capaz de acreditar que o direcionamento que ele dá para a própria vida é melhor do que aquilo que Deus diz em sua palavra. Nós vimos isso hoje pela manhã. Fomos confrontados por Deus. Mas, meus irmãos, os nossos pecados não nos definem. Eles não nos definem diante de Deus. O que nos define diante de Deus é uma obra que foi iniciada em Cristo e ela está continuando e ela será completada até a volta de Cristo Jesus. Por isso Paulo escreve o versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou uma obra em vocês irá completar até o dia de Cristo. Essa obra não é iniciada por nós. Não é iniciada por práticas religiosas. A obra, ela foi iniciada por Deus em Cristo e ela será completada. Por isso que no versículo 3, versículo 5, Paulo dá graças a Deus. No versículo 7, de forma muito pessoal, Paulo diz: é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Resumindo para sermos um pouco mais observadores daquilo que Deus deseja de nós. Quando nós paramos, irmãos, para pensar no que Deus tem feito nas nossas vidas, usando a vida de outros irmãos, o nosso coração deveria se encher de apreço por Deus e deveria nos conduzir à presença de Deus em oração, em gratidão, ao mesmo tempo que nós deveríamos interceder pelos irmãos que têm sido instrumentos nas mãos de Deus para nos aperfeiçoar, para nos sustentar, para nos manter na presença de Deus. Hendrickson afirmou o seguinte: a vida cristã que os crentes manifestam dia a dia é considerada como evidência inquestionável de sua eterna eleição. Por tudo isso, Paulo dá graças a Deus. Paulo está agradecido porque os crentes estão envolvidos com o Evangelho no dia a dia. Agora eu quero olhar um pouco para a IBA. Eu quero olhar um pouco para a nossa igreja. Como eu já disse, eu sei que irmãos de outras igrejas ouvem as nossas mensagens. Mas isso que eu vou falar é diretamente para a nossa igreja. Olhando para nós, meus irmãos, nós temos aprendido nos últimos meses, nos domingos pela manhã, sobre o quanto é maligno o pecado do nosso coração. Nós temos aprendido como é maligno o orgulho presente em nosso coração. E apesar de ouvir os irmãos dizendo para mim: pastor, eu muito me alegro de ouvir tudo o que eu tenho ouvido. E nós nos alegramos. Eu estava no último grupo que eu visitei, e no momento de compartilhar ali, todos os irmãos começaram a agradecer a Deus porque Deus estava revelando as suas misérias e os seus pecados. E eu disse para os irmãos: se alguém não crente entra aqui, vai achar que vocês são loucos. Porque vocês estão dando graças, porque Deus está revelando a miséria de vocês. Isso nada tem a ver com humanismo. Isso é poder de Deus. E nós dizemos isso uns para os outros. Nós nos alegramos, mas, meus irmãos, ao mesmo tempo, isso não entristece o nosso coração? Não entristece o nosso coração sermos despidos constantemente pela palavra de Deus e temos diante de nós os nossos pecados? Mas é assim mesmo. É assim que deve acontecer. Assim deve acontecer, porque nós precisamos lamentar pelos nossos pecados diante de Deus e corrermos para Ele em humildade. Entretanto, irmãos, deixa eu repetir, entretanto, irmãos, não é só miséria.
que nós devemos enxergar. Pare para meditar um pouco. E você ficará surpreso ao ver quantas coisas Deus tem feito na vida desses mesmos irmãos que estão tendo seus corações expostos pela palavra de Deus. Pare para pensar e veja o quanto Deus tem feito nas nossas vidas. E isso deve encher o nosso coração de gratidão, mas uma gratidão intercessora. Uma gratidão que nos leva à presença de Deus para orarmos pelos irmãos. Nessa quarta-feira, eu e a Tânia tivemos a bênção de estarmos ali em Atibaia, no Seminário Palavra da Vida. Estivemos ali numa sala pequena, com um grupo pequeno de irmãos presbiterianos. E nós estávamos ali ouvindo o pastor Ronaldo Lidório, que trouxe a palavra de Deus e também trouxe algumas notícias sobre o campo missionário. Falando de muitos desafios e também falando de muitas oportunidades que Deus tem dado à igreja no mundo. E ali nós ouvimos algumas informações. Melhor foi ouvir a palavra da parte de Deus que ele trouxe. E depois eu fiquei sabendo que aquele evento era para estimular pastores para a plantação de igrejas. Isso sempre esteve no meu coração. Eu não sabia disso. Eu apenas fui. A Tânia viu e nós fomos. Mas é interessante, meus irmãos, porque apesar de ainda, segundo ele, existir cerca de 3.000 povos no mundo que ainda não ouviram falar de Cristo, em muitos lugares o evangelho tem avançado. Em muitos lugares. Por exemplo, no Irã, a igreja tem crescido. Na China, a China hoje é reconhecida como o país que mais tem avançado no crescimento do evangelho. Na Europa, nós temos muitos lugares sendo reacendidos com a chama da verdade, mesmo sendo em grupos pequenos, mas isso está acontecendo. Crentes estão sedentos no leste europeu. Bósnia, alguns não fazem parte mais do leste europeu, mas Bósnia, Bielorrússia, Croácia, crentes estão ali sedentos para que Deus levante um líder para ensiná-los a palavra. Na Sérvia, aconteceu essa semana que passou, semana retrasada, um curso de autoconfrontação. Você imagina? Além, meus irmãos, de países como Nepal e Oriente Médio, o evangelho está avançando. A Albânia, que eu não sabia, que é um dos países mais violentos da Europa, há décadas, está aberta para a pregação do evangelho. O que Deus prometeu fazer se cumpre. O que eu quero dizer é que mesmo que nós nos deparemos com as misérias, com as fraquezas, com as limitações dos nossos irmãos, nós precisamos observar também o que Deus tem feito na vida de cada um, para sermos gratos ao Senhor, para intercedermos pelos irmãos. E agora eu gostaria de olhar especificamente para a nossa igreja e, como pastor, trazer algumas observações para vocês. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos ao nosso redor, nesta congregação, nesta comunidade, nesta igreja, eu afirmo para vocês que eu, como pastor, tenho me deparado com muitas misérias. Eu tenho me deparado com muitos pecados dos irmãos. Eu tenho me deparado com muitas mazelas. Eu tenho me deparado com muitas fraquezas. Eu tenho me deparado com muitas limitações. Eu tenho me deparado com muitas lutas. Eu tenho me deparado com muitos sofrimentos por causa do pecado. Eu tenho me deparado. Há quase 6 anos, eu me deparo com isso todos os dias. Mas essa não é a realidade. Existe uma outra realidade. Eu tenho visto homens de Deus se esforçando.
Eu tenho visto homens de Deus se esforçando, lutando contra os seus corações, para serem maridos, para serem pais, mais presentes, mais dedicados ao Senhor. Eu tenho visto homens desejando ser testemunhas de Cristo no seu trabalho, para os seus familiares. E que alegria para mim ver isso. Que alegria para mim ver essa realidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão homem. Continue se esforçando no Senhor. No Senhor o seu trabalho não é vão. Persevere. Persevere no Senhor. Dê graças a Ele e continue. Continue lutando. Não desanimem. Confie no Senhor. Eu vejo irmãs desejando agradar ao Senhor. Eu precisei escrever, porque eu fui pensando nos irmãos e eu fui escrevendo. Mas eu tenho visto irmãs desejando agradar ao Senhor na forma como conduz os seus lares, na forma como trata os seus maridos, na luta para administrarem melhor o seu tempo. Isso não é se envolver com o Evangelho? Ah, minhas irmãs, continuem. Vocês são mulheres de Deus. Continue lutando contra os seus corações. Continue pedindo a Deus forças para que eles capacitem vocês para permanecerem firmes, para que eles deem sabedoria para vocês administrarem o lar de vocês. Você, minha irmã, foi chamada para edificar o seu lar com sabedoria. Isso não foi dado ao homem foi dado para conduzir o seu lar no temor do Senhor. Mas eu tenho visto muitas irmãs, mulheres de Deus, nesse esforço, nesse desejo. Confie no Senhor, não desanime, não desanime. Isso é obra de Deus nas nossas vidas. Que alegria para mim como pastor vê-las caminhando desta forma. Deixa eu dizer uma palavra para os jovens. Eu vejo jovens, meus irmãos. Muitos acham que ser jovem é muito difícil. Pergunte para eles se é. Pergunte não. A cara que alguns olharam. Pergunte não. Mas o que eu quero dizer é que há muitas lutas presentes na juventude. Há muitas propostas internas, externas. Mas deixa eu dizer o que eu tenho visto nesta igreja. Eu tenho visto jovens desejando ser testemunhas de Cristo em seus relacionamentos. Eu estou vendo jovens e tenho visto jovens lutando contra os seus corações, lutando contra as pressões de fora, porque querem honrar a Deus. Jovens chegam até mim e falam assim: pastor, ore comigo, porque eu quero tomar decisões sábias, eu quero glorificar a Deus, eu quero ser um marido, eu quero ser uma esposa que honre ao Senhor. Um jovem, não um. Que alegria, jovem, ver vocês assim. Se eu estivesse ao lado de Paulo, e Paulo escreveu aos Filipenses, eu falei: Paulo, dá para você mandar uma cartinha Paraíba? Se Deus permitir. Porque você está se alegrando com aquilo que Deus tem feito na vida dos irmãos de Filipos, e isso tem redundado em bênçãos na sua vida, e isso acontece na minha comunidade. Tem jovens, 14 anos, que estão orando pelos seus maridos e suas esposas. Isso não é comum no meio evangélico. Isso não é comum no meio evangélico. Uma palavra para vocês, meus queridos jovens. Preservem-se para o Senhor, no Senhor. Por isso que João disse aos jovens: vocês são fortes. A força de Deus em vocês, na juventude de vocês, que eu não tenho mais com os meus 50 anos. Mas use toda essa energia e força para glorificar a Deus. Lute
continue lutando. Mas eu preciso falar também para os casais. Quantas misérias, meus irmãos. E olha que você nem chegou para conversar comigo. Mas eu vejo casais lutando na presença do Senhor para preservar os seus casamentos na dependência de Deus. Não tem sido fácil. Mas eles estão lutando. Os dois. Quando é só um, é mais difícil. Mas os dois lutando na presença do Senhor. Pastor, nós queremos glorificar a Deus. Tínhamos tudo para não estarmos mais juntos. Mas nós queremos buscar a Deus. Queremos honrar a Deus. E eu falo para eles, vamos juntos. Eu quero que vocês façam isso. E deixa eu dizer isso para vocês, meus queridos casais dessa igreja. Perseverem. Perseverem no Senhor. Isso é obra de Deus na vida de vocês. Isso redunda e bênção na minha vida como pastor de vocês. Como eu me alegro de vê-los lutando na presença do Senhor. Perseverem. Aproveitando o choro da criança, deixa eu falar sobre as nossas crianças. Eu não vejo as misérias das crianças. Eu vejo os pecados dos pais nelas. Mas, meus irmãos, crianças estão sendo salvas na nossa igreja. Talvez você não saiba porque você não ouve os testemunhos. Crianças estão sendo salvas na nossa igreja pelo Senhor. Estão chegando ao conhecimento de pecado. Estão chegando ao conhecimento da necessidade de Cristo. Estão chegando em mim, pastor, eu quero Cristo como meu Salvador. Eu entendi, pastor, que eu sou pecador. Crianças estão sendo salvas. Crianças estão evangelizando seus avós. Os pais não têm a ousadia que a criança tem. E eu ouço testemunho de crianças evangelizando seus avós. Vô, se você não crê em Cristo, você vai para o inferno. Talvez o adulto não falaria isso. As crianças estão fazendo isso. Na escola, crianças dando testemunho para os amiguinhos. Meus irmãos, quando a gente vai orar, às vezes, com algumas crianças, a criança diz assim, sabe qual é o meu pedido? Para que Deus nunca deixe que eu abandone ele e a igreja. A vontade de falar assim, você não tem nem tamanho para falar isso. Isso não é obra de Deus? Isso não é obra de Deus na vida dos pais? Isso não é obra de Deus na vida das nossas crianças? Como dizer que esses meus irmãos não estão tendo coinonia no Evangelho? Mas eu preciso também falar para os meus irmãos que têm caminhado comigo há quase 6 anos na liderança dessa igreja. Eu sou muito grato a Deus. Irmãos, há 5 anos, eu me reúno com os líderes dessa igreja. Uma semana sim, uma semana não. Não houve uma reunião que nós não nós não tivéssemos saído, ou a gente não saia, edificado pelo Senhor. Nós saímos edificados pelo Senhor em todas as reuniões. Nunca tivemos um conflito. E nós confessamos os nossos pecados uns aos outros. Nós oramos uns pelos outros. Nós colocamos as nossas necessidades diante dos outros. Mas eu precisava dizer isso à igreja. Isso é obra de Deus, porque isso normalmente não acontece. As reuniões mais frustrantes, muitas vezes, acontecem no âmbito da liderança da igreja. E eu reconheço que isso é obra de Deus na nossa vida. Meu querido, você já parou para pensar o quanto Deus tem sido bondoso com você? Você já parou para agradecer pelas coisas que o Senhor tem feito na sua vida por meio de irmãos desta igreja? Você já parou para analisar sobre tudo que Deus tem feito por meio de outros irmãos? O que eu estou querendo dizer é exatamente isso. Você já parou para se lembrar, para trazer à memória? Você já parou para ir até a presença de Deus e pensar em cada um desses irmãos e agradecer a Deus pela vida deles? Isso glorifica a Deus.
ao mesmo tempo que você intercede por ele. Então, meus irmãos, eu quero terminar essa reflexão muito prática no capítulo 1, versículo 27, na parte A, quando Paulo diz assim, eu vou ler na NVT: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. E uma forma de fazermos isso é reconhecendo diante de Deus os efeitos de sua graça em nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, e louvando a Deus por aquilo que Deus tem feito em nós por meio dos nossos irmãos. Sempre com gratidão intercessora ou gratidão que nos leva à intercessão. Se Paulo louvou a Deus pela vida dos irmãos de Filipos, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Amém, queridos? Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor me deu de ler a Tua palavra e expor aos irmãos a bênção de experimentarmos o agir do Senhor em nossas vidas, sendo o Senhor um Deus tão pessoal, mas usando a vida dos nossos irmãos. Eu quero te louvar pelo ministério da intercessão e quero te louvar pela bênção que o Senhor nos mostrou nesta noite, que é, ó Deus, a gratidão diante do Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E isso, ó Pai, deve nos conduzir a intercedermos uns pelos outros. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada irmão desta igreja. Quero te louvar por tudo o que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da nossa família, por meio desses irmãos. Eu quero te louvar por tudo o que o Senhor tem feito na vida de cada um, pelas transformações que o Senhor tem produzido por meio da tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, eu quero pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude esses meus irmãos a perseverarem firmes no Senhor, olhando para o Senhor, lutando na dependência do Senhor e experimentando mais o agir do Senhor. Nós te louvamos por Jesus Cristo, te louvamos pelo teu Espírito, te louvamos pelo teu agir em nós. E pedimos que o Senhor continue enchendo o nosso coração de uma gratidão que gera alegria e produz intercessão. Tudo para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos. No nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém.